Boa tarde, deusas! Sejam bem-vindas, tudo bem? Vamos então a mais uma live da série Mulher Adulta e hoje o tema é quando surge essa mulher adulta? Então vamos conversar mais sobre esse tema que eu tenho trazido aí nos últimos dias, né? E quem é essa mulher adulta? Por que eu tenho trazido esse tema? Como que a gente se conecta com a nossa mulher adulta? Como que é esse processo? Então, tudo isso eu quero conversar com vocês hoje. Bem-vinda, Deusa Giz, tudo bem? Obrigada. E vamos lá, né? Vamos começar, porque eu estruturei aqui alguns pontos para a gente falar. Boa tarde, Fer, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, vamos falar então sobre essa mulher adulta, né? Primeiro de tudo, eu gostaria de começar por quem é a mulher adulta, né? Como que é esse se sentir adulta? Quem tem acompanhado aí os conteúdos dos últimos dias, eu venho falando muito da guerreira, né? Do arquétipo da mulher guerreira. Falo também da criança interior. Então eu trago alguns arquétipos que simbolizam faces nossas, né? E essas faces, esses arquétipos, eles são muito importantes e representam fases da nossa vida também. O que acontece é quando que isso fica desafiador, quando a gente fica preso num arquétipo, quando a gente fica preso numa face também da nossa vida, uma fase da nossa vida, e a gente não consegue se abrir para essa mulher adulta, a gente não consegue amadurecer psiquicamente. Então a gente diz que a mulher adulta com sua energia feminina, com a sua energia masculina equilibrada, ela é uma mulher que amadureceu psiquicamente, que ela passou por essas fases, usufruiu o melhor, ou mesmo tendo situações desafiadoras em cada fase, ela conseguiu ter essa consciência, resgatar o que precisava resgatar e olhar daqui para frente. Parece muito simples, né? Mas não é tão simples assim, dependendo da situação, dos traumas que a gente carregou, carrega, das situações de vida que a gente vivenciou. Então, por isso que eu entendo que é muito importante a gente falar mais sobre esse nosso florescer, ou como chamam, adultecer, enfim. Eu tô chamando agora aqui de deixar essa mulher adulta florescer, né? Despertar essa mulher adulta. E o título dessa live, como surge a mulher adulta, eu tava escutando uma das minhas mentoras e ela falou esse termo, né? A mulher adulta, ela surge. E ela surge, mas ela surge quando? Então eu anotei alguns pontos aqui. Para vocês que estão aí agora, me digam aí como é que é para vocês, como vocês enxergam o que é uma mulher adulta para vocês. Coloquem aí no chat para mim. Pedro, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. A Josi também, que acabou de entrar, seja muito bem-vinda. Então, quem tá aí, quiser colocar aí no chat o que é uma mulher adulta para ti, o que significa ser adulta. Antes da gente entrar aqui nos tópicos que eu coloquei aqui como algumas questões que fazem parte desse se tornar adulta, desse amadurecer, né? Mas lembrando sempre que nada é rígido, não tem uma fórmula mágica, mas a gente vai vivenciando a vida, vai aprendendo, vai buscando conhecimento, vai amadurecendo
e a gente vai observando que algumas coisas são muito importantes para esse amadurecimento da mulher. Então, vou esperar mais um pouquinho aqui, ver se vocês vão compartilhar alguma coisa sobre o que vocês acham que é ser uma mulher adulta. O que é amadurecer a nossa mulher adulta na visão de vocês? Enquanto isso, deixa eu arrumar meus bonequinhos aqui, que hoje eu vou dar exemplos com eles. Então, eu tô acompanhada nessa live aqui, ó. Temos aqui nós, enquanto mulheres, filhas, temos mamãe e temos papai também aqui na live de hoje. Mas nós também temos nós adultas. Então, daqui a pouco eu já vou ilustrar aqui meu exemplo usando os bonequinhos aqui da constelação. Deixa eu ver, a Fê colocou aqui. Quando não damos tanta importância a coisas pequenas, desnecessárias, quando não vai acrescentar em nada as nossas vidas. Isso, a mulher adulta, ela já começa a ter uma outra percepção. Não é que a mulher adulta, eu não quero reforçar aqui um arquétipo de uma super mulher, que não que tudo é 100%, tudo é só flores, né? Mas ela tem, sim, ela se conecta com essa força, como a Fê diz. Ela vai ter mais facilidade em lidar com as situações, em encarar as situações. E talvez coisas que antes para ela eram grandes e muito difíceis, quando ela acessa esse amadurecimento, ela consegue lidar de uma forma melhor. Então, isso aí, Fê, muito obrigada pela tua participação e partilha, tá? E além disso que a Fê tá falando, vamos então a outros pontos então também que fazem parte desse amadurecimento da mulher adulta, né? Então a primeira questão é como a gente se enxerga enquanto criança, como que é a nossa criança interior. Por quê? Porque eu não posso falar de uma fase aqui na frente, eu adulta, sem olhar para essa história, né? Sem olhar para mim criança. Como que é a minha relação, eu adulta, com a minha criança interior? Lembra que lá no início da live eu falei que muitas vezes a gente fica preso a alguns arquétipos, a algumas fases da vida? Às vezes o que tá me impedindo de florescer, de amadurecer, de me tornar adulta, de bancar as minhas decisões, as minhas escolhas, de me colocar pra vida, é porque eu tô presa aqui a essa criança, né? Esse arquétipo, que são memórias e que a gente tem de vivências enquanto a gente estava lá na fase da infância. Porque quando a gente nasce numa família, a gente chega nesse mundo, já tem uma cultura aqui acontecendo, né? Então a gente fica com muitas memórias e muitas vezes a gente não se sente acolhida e amada lá na infância por N motivos, né? A gente não consegue se sentir validada também, e aí a gente fica com uma criança interior ferida, né? Ou muitas vezes essa criança que também toma as dores dos pais, e aí ao invés de ficar ela pequenininha lá, ela também já se coloca como grande, mas já antes do tempo, ela nem vive a infância dela e ela já cresce, porque ela quer salvar, porque ela quer cuidar. A gente vai ver na semana que vem, inicia a jornada da mulher guerreira, né? O renascer da guerreira, que vai começar segunda-feira, as lives. No renascer da guerreira, a gente vai ver que muitas vezes a mulher forte, que fica... que se desconecta do seu sentir, que parece que tá sempre numa luta, que tem medo de entrar em contato com os seus sentimentos, ela tá nessa fase aqui, porque ela não vivenciou a infância dela e já direto ela pulou para uma fase assim de mais responsabilidade. Por quê? Porque ela queria
salvar lá seu pai ou a sua mãe, enfim. E aí ela, em vez de viver essa infância, ela já se coloca como grande. Aí já gera uma desarmonia, né, dessa mulher. A gente tá falando aqui da mulher, né? Então, tanto pode ser uma criança interior ferida, que não se sentiu acolhida, que não se sentiu validada, ou uma criança que assumiu muita responsabilidade já desde cedo, porque queria, dentre outros motivos, salvar quem? Papai e mamãe. Então é por amor, né, que faz isso. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de explorar com vocês era esse, a mulher que está aqui hoje no seu presente, que não amadureceu ainda, não conseguiu se conectar com a sua mulher adulta. Uma das questões pode ser dinâmicas aqui com o seu arquétipo da sua criança interior. Então, o que tem que fazer? Tem que olhar para essa criança e ver o que aconteceu lá que me prende nesse passado, me impede de me tornar adulta, madura, porque eu tô olhando para ela, para essa criança aqui, para essa dinâmica. Então essa é a primeira questão. Faz sentido? Tem alguma questão que vocês gostariam de perguntar em relação a essa dinâmica aqui? Algum exemplo? Fiquem à vontade de colocar aí para mim no chat. Quem for assistir a gravação também, depois pode comentar, pode me mandar também, tá? Seja bem-vindo a Leile. Deixa eu dar um oi aqui para ela. Sejam muito bem-vindas. Aí essa mulher adulta já tá lá na sua fase adulta, mas não consegue se conectar com esse adulto porque ela tá presa em alguma dinâmica lá da criança interior. Primeiro, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né, que pode impedir essa conexão com a mulher adulta, quando a gente não vivencia as fases da nossa vida de uma forma entregue, ou de uma forma, ou que ficou alguma pendência, alguma questão. A mulher que também não consegue reconhecer a sua ciclicidade. Então, às vezes a mulher fica lá na fase, por exemplo, vamos pegar a fase, eu saí da infância, eu pequenininha, saí da infância e fui para minha fase de juventude, da donzela, que a gente chama, né? Só que por algum motivo eu não consigo sair dessa fase, eu não consigo me liberar dessa fase. Eu fico vivendo aquela coisa da jovem, da juventude, do querer experimentar, do ímpeto, desse florescer, do contato com a sexualidade. Isso tudo não amadurece dentro de mim. Ou às vezes eu não me permito vivenciar isso. Tem mulheres também que passam pelas fases e que passam muito rapidamente pelas fases. Ou ela fica presa numa fase, ou ela passa de uma forma tão rápida que ela nem vivenciou. Então, às vezes, uma mulher que não teve contato com a sua sexualidade, com o seu corpo, ela não vivenciou esse momento sagrado de se conectar consigo mesma, né? Que tem a ver com a ciclicidade também. Eu não sei se para vocês que estão aí isso ressoa de alguma forma, ou se vocês conhecem alguma mulher que já comentou sobre isso, de se sentir ou presa numa fase, de ter essa consciência, parece que eu ainda tô lá na minha juventude, né? A mulher gosta, assim, de fazer coisas que remetem a aquele tempo, né? Seja, talvez, daqui a pouco, né? Vou dar exemplos, não é regra geral, mas daqui a pouco na forma de se vestir, na forma de falar, na forma de se posicionar. Então, ela tá sempre mais... quando chega o momento de bancar, de se posicionar, de se posturar perante a vida, ela assume essa postura mais meninona,
né? A própria fala dela, as próprias palavras que ela usa. Então, não que a gente está falando aqui em certo ou errado, mas a gente está falando em questões que podem ser observadas para serem avaliadas melhor, de que, será que não é isso? O que será que aconteceu nessa fase que está me impedindo de avançar para minha fase adulta, que está me impedindo de eu amadurecer? Olha, daqui a pouco eu tô presa na criança interior, por algum motivo, uma ferida, algo que me prende lá e a criança que domina. Ou será que eu tô presa lá na donzela, né? Vamos usar esse bonequinho aqui depois para adulta também, mas vou exemplificar aqui. Ou eu tô presa lá na minha fase jovem, enfim. Ou ainda, eu não tô presa, mas eu passei, pelo contrário, eu passei muito rápido por essas fases. Eu não me permiti ser criança, eu já nasci adulta. Eu já desde cedo eu já assumi muita responsabilidade, eu já carreguei o fardo pela minha mãe, pelo meu pai, assumi todas aquelas dores deles e eu que assumi como salvadora. Ou eu cheguei na minha fase lá de juventude e trabalhava, já logo casei, nada contra, né? Pode casar a hora que, né, que cada um decide, mas vamos exemplificar aqui da mulher que daqui a pouco traz essa vivência, assim. Logo casei, já tive filho e isso e aquilo e nem vivenciei a minha fase essa aqui da juventude. Então viram que podem ocorrer várias dinâmicas que aqui na frente, agora na fase adulta, a mulher pode se dar conta. Olha, eu não amadureci psiquicamente, por quê? Porque eu tô presa numa fase anterior da minha vida, ou eu passei batido por essas fases. Eu não vivenciei essas fases. E esse primeiro passo de se dar conta disso é muito importante, porque é essa clareza, essa consciência que vai te auxiliar a ver o que tu tem que movimentar na tua vida, o que tu tem que mudar. Tu te sente presa à tua criança interior? Hora de ver. O que isso significa? O que me faz ficar refém da minha criança interior? Que necessidades eu tô atendendo da criança interior? Daqui a pouco um exemplo de que eu estou refém da minha criança interior. Uma criança interior ferida, que não sentiu suas necessidades atendidas, ela se coloca muito numa posição de receber, né? Eu já fiz esse gesto em outras lives. A criança ferida, ela se coloca na posição de receber. Então, ela espera dos outros, ela quer essa validação. Então, ela faz para agradar, para ser validada. Ela espera que o chefe aprove, que o marido aprove, que todo mundo valide ela, que traga esse conforto, esse acolhimento para ela, né? Então, eu estou presa a isso. Por quê? Qual é a ferida? O que eu vivenciei lá que me faz sentir desse jeito? Qual é a dinâmica que está me prendendo a essa criança interior? Ou não, eu percebo que eu não tô ali nessa fase de criança, mas eu tô nessa fase de que eu não consigo levar a vida mais a sério, eu tô sempre na minha donzela, que a gente chama, pra mim tudo é diversão, eu ainda me sinto uma meninona, então eu tenho dificuldade de me colocar como adulta. Então são essas reflexões que a gente tem que ir fazendo para poder, então, compreender o que está nos impedindo de acessar nossa mulher adulta, no nosso amadurecimento. Até aqui tá fazendo sentido? Tem alguma dúvida que surgiu aí para vocês? Querem compartilhar algum exemplo? Por favor, fiquem à vontade. Bem-vinda a Raquel, a Dani também. Já estou aqui falando o tema, mas vai ficar gravado. Depois eu vou disponibilizar lá no canal também do YouTube e no Instagram aqui também, tá? Outro ponto, a mulher que não consegue
se identificar com o seu corpo, com a sua natureza, né? Ela não consegue entrar em contato com essa sexualidade, né? Porque também a gente aprende a sexualidade só como uma questão, o ato sexual em si, ou isso é feio, isso é pecado, isso não pode, né? Eu tô falando aqui de entrar em contato com essa questão da sexualidade num olhar de uma energia criativa, de contato com a sua natureza, com o seu corpo, né? Então a gente não aprendeu, a maioria de nós não aprendeu sobre isso, e muitas vezes a gente passou por essa fase da nossa vida também. E deixa assim, né? Então sexualidade é isso, é o ato sexual em si, tem essas regras, e a gente não conseguiu se conectar com a sexualidade de uma forma mais espiritualizada também, no sentido de que é sagrado, o meu corpo é sagrado, contato com o meu corpo, eu me conheço, eu conheço o meu corpo, eu me reconheço como uma natureza cíclica, como eu exemplifico sempre, né? Subidas e descidas, altos e baixos. Eu sei do meu ciclo hormonal, que a minha natureza é cíclica e que eu tenho uma flutuação hormonal acontecendo dentro de mim que também impacta nas minhas atitudes, na minha disposição física. Muitas vezes a mulher também não conseguiu se conectar ainda com esse mundo e ela se sente perdida, ela se sente fora do eixo, ela sente um vazio. Muitas descrevem isso como um vazio. Por quê? Porque não tá conseguindo se conectar com isso. Deixa eu ver o que a Fê falou aqui. Eu não lembro quase nada da minha infância e não fui preparada para essas fases. Isso que a Fê tá dizendo é a realidade de muitas de nós, né? Então, esse não aprender sobre essas fases, sobre essa sexualidade, sobre a importância de vivenciar cada fase. Mas nunca é tarde. Se hoje a gente tiver uma consciência, a gente buscar essa consciência, é possível resgatar. É possível resgatar a criança interior, acolher, dar o colo que essa criança interior fica pedindo, fazer um resgate com as nossas raízes, né? Que são os nossos pais, que eu tô representando com esses bonequinhos aqui. E eles também, né? Lembrando que atrás deles tem toda a nossa ancestralidade. Então, Fê, como tu tá comentando aqui, o primeiro passo é ter essa consciência. E é possível hoje fazer isso. Então, como que surge a mulher adulta, que é o título dessa live? Quando ela começa a despertar para esse mundo, quando ela começa a se olhar, quando ela começa a olhar para sua criança, quando ela começa a entrar para olhar para sua donzela, para sua jovem interior, para quem seja que esteja no comando hoje, seja sua criança interior, seja sua mulher guerreira, que é um arquétipo que eu estou usando bastante aqui, porque a gente vai ter, segunda-feira começa a jornada do Renascer da Guerreira, hein? Vai lá no link da bio e já entra no grupo exclusivo de WhatsApp, porque daqui a pouco, né, amanhã eu já vou começar a movimentar o grupo de WhatsApp lá, conversar com vocês, quem tá no grupo, vou compartilhar conteúdo. Então quem quiser saber mais sobre essa mulher guerreira, entra lá no grupo, tá lá no link da bio. A Fê eu sei que já tá lá. Deixa eu dar um oi aqui, Guilherme, o Iago, tudo bem? Bonita Curves e Iva, sejam bem-vindos. Já estou aqui aquecida no assunto, mas vai ficar gravada, pessoal. Depois acessem a gravação lá para recuperar o início até aqui, tá? Então, a nossa mulher adulta surge ela desperta quando a gente começa a olhar para essas questões, quando a gente começa a se conectar com o nosso mundo interior, com o nosso sentir, quando a gente começa a acolher a nossa criança e alimentar uma mulher que se posiciona, uma mulher que
se sente fortalecida, né? E aí uma dinâmica muito importante, Cris, como que eu faço para acolher essa criança interior, para acolher essa menina? Gente, tomar o seu lugar. É claro que a gente poderia, esse assunto ele é amplo, ele é complexo, tem muita coisa para falar, né? Mas numa live eu também escolho aqui onde que eu vou focar. E hoje, para exemplificar o surgimento, o despertar da mulher adulta, eu escolhi uma questão que é quando tu se coloca como pequena, mas pequena diante deles aqui, ó, dos pais. Então, perante aos pais, perante aos ancestrais, esses que vieram antes deles, sim. Quando a gente tem essa humildade de se colocar como pequena perante aos pais, aí sim a gente cresce. A gente cresce perante a vida, tá? Então, essa é uma consciência que parece uma coisinha assim, mas tá, eu sou pequena. Gente, não, é muito difícil. A primeira vez que eu olhei para minha estrutura familiar, para minha posição dentro da minha família, primeiro processo de constelação familiar que eu fiz, que aqui eu tô usando um exemplo da constelação familiar, né? Eu me colocava como grande perante os meus pais. Cris, mas a gente quer ser adulta, a gente quer ser grande, não tá certo? Não, nesse sentido não. Porque quando eu tô me colocando como grande, eu não tenho a força que eu preciso para ser adulta. Para eu me sentir adulta, para eu amadurecer, eu preciso da força que vem aqui de trás, dos pais e dos ancestrais. Então eu tô lá, eu não consigo bancar minhas decisões, eu não consigo fazer escolhas, eu não consigo ir pra vida, eu não consigo me relacionar, não consigo ter um relacionamento duradouro, né? Tudo que eu faço parece que ou vem de uma forma, mas vai de outra. O dinheiro vem e não fica, ou às vezes o dinheiro não vem, porque eu tô lá grandona. Não tô dizendo que todos os casos são esses, né? Mas existe um padrão disso, tá? Por isso que eu tô falando. E eu tô lá como grandona, como forte, como maior aqui, ó. Mas eu quero me tornar adulta, eu vou me tornar adulta, eu vou amadurecer. Então, o teu primeiro passo, eu sugiro que tu tenha humildade para se colocar como pequena diante do teu sistema, dos que vieram antes de ti. E aí, quando eu me coloco como pequena perante esses pais, que eu compreendo na minha alma, no meu coração, que eu sou pequena, que eles vieram antes, eles e todos os outros, os ancestrais, eu começo um processo de tomar a força. E aí, essa força que vem deles é que vai fazer eu me sentir grande para ir para a vida daí, para poder andar aqui, ó, para ir para frente. Imaginem esse movimento aqui como uma mulher que se sente adulta, que se sente capaz de realizar seus sonhos, que mesmo diante dos desafios ela vai bancar ali, ela vai escolher um caminho, ela vai lidar com os desafios porque ela sabe que a vida não é só flores, não é só altos, ela sabe que a vida tem baixos também. Essa mulher adulta, ela sabe que o que é bom e um momento também vai ter alguma coisa que não vai estar tão bom assim, vai ter algum desafio. Só que ela compreende essa natureza. Isso não significa que ela não vai sentir dor, que ela não vai ficar triste, que ela não vai ter que lidar com situações difíceis. Mas mesmo assim, ela sente a força que vem aqui de trás. E aí ela consegue lidar com essas situações. Como a Fê exemplificou no início lá. Uma mulher que não fica assim tão achando que tudo é só flores... Ou às vezes está se apegando em coisas que para ela antes era grande demais e agora ela entende assim, não, mas eu vou
eu vou lidar com isso. O que eu preciso fazer? O que tá na minha mão? Essa é a diferença da criança interior, que tá ali aqui se colocando como grande, querendo salvar os outros, mas não consegue se fortalecer, porque ela não sente essa força, ela não se conecta com essa força. Então, claro que esse aqui é só um exemplo de uma dinâmica possível, não quero que vocês compreendam aí como é assim, é isso que acontece, é dessa forma que vai resolver, mas assim, essa é uma dinâmica que acontece muito, que é comum, tá? Antes de continuar aqui, deixa eu ver o que a Gi está colocando. Vamos fazer um encontro com os adolescentes para se autoconhecer, autocuidado e autoamor. Sim, vamos fazer na semana que vem, Giz. Depois me chama lá no WhatsApp, vamos combinar. Se ficar difícil fazer um Zoom, a gente faz live mesmo e depois compartilha a live também para outras adolescentes que se interessarem. Acho super importante. Eu que agradeço. Tá, a Lê entrou aí, seja bem-vinda. Tá, então, como que vai surgir essa mulher adulta, então? Quando eu busco a força do meu sistema, quando eu busco a minha força interior. Cris, eu não sei esse papo aí de constelação que tu tá falando, essa coisa de dinâmica, de grande, de pequeno, de quem veio antes, quem vem depois. Tá tudo bem. Pensa que a tua mulher adulta, ela é uma mulher que ela conseguiu se conectar com uma força interior que tem dentro dela. Ela se conectou com a espiritualidade dela. E aí ela sente essa força de ir para a vida. Que mesmo que ela não saiba, talvez que eu não saiba disso, essa força, essa espiritualidade tá vindo da minha raiz. Né? Então a gente não precisa nem acreditar se eu não acredito em constelação, não acredito sei lá no que, não precisa nem acreditar, mas tu vai sentir no teu coração que tu tem uma raiz forte, ou tu pode chamar, ao invés de raiz, tu pode chamar de base forte. Eu sinto força na minha base, eu sinto força dentro de mim. Aí como que tu chama essa força de Deus, de deusa, de espiritualidade, de vida, de prana, enfim, como tu chama essa força, né? O importante é tu sentir essa força. Então é essa força que tu deve buscar para que surja aí então a tua mulher adulta. E eu dei o exemplo aqui pela constelação familiar, que é se colocando pequena perante os pais, perante os seus ancestrais, para crescer, para ir para a vida. O que mais? O que caracteriza então uma mulher adulta, né? Ela banca suas decisões, suas escolhas, ela sabe que tudo muda e se transforma o tempo todo, ela harmoniza o seu masculino e o seu feminino, né? Então a mulher adulta, nesse processo de amadurecer, ela vai compreender que eu tenho uma força feminina dentro de mim, eu tenho uma força masculina dentro de mim. Com quem que a gente aprende a ser mulher? A gente aprende a ser mulher com a nossa... Opa, eu inverti as bonecas aqui. A gente aprende a ser mulher com a nossa mãe e com as mulheres do nosso sistema. Então, às vezes eu tô lá me sentindo muito yangizada, que eu falo, muito masculinizada. É hora de olhar para essa mãe, é hora de olhar para esse feminino, para essas mulheres que vieram antes. Que padrões que eu tô carregando, o que eu aprendi, né? Uma mulher adulta que se sente abundante, nutrida, ela carrega essa força, mas às vezes ela não consegue sentir essa força de abundância. Por quê? Porque pode ter alguma questão, algum emaranhado aqui nessa relação dela, da mulher, com a mãe ou com as mulheres que vieram antes, né? Talvez ela não tenha se sentido nutrida o necessário, porque tudo, gente, tudo tá conectado. Quando eu nasci, quando eu vim
desse pai, dessa mãe? Como é que foi que eu me alimentei? Com o que eu fui nutrida? Como que eu fui nutrida? Tudo isso faz parte, forma como eu sinto a vida. Então, às vezes, eu não me sinto abundante. E essa abundância, ela vem daqui, desse sistema, né? Como eu me relaciono com a abundância. Então, às vezes, eu tô me sentindo lá escassa, numa escassez. E eu vou olhar para minha história e eu vejo que teve uma história de escassez lá no início da minha vida. E eu nem me dei conta disso. Então, daqui a pouco, por algum motivo, eu não pude ser... faltou nutrição. E quando eu falo nutrição, não tô falando só nutrição física, mas uma nutrição emocional, espiritual, né? O que mais? A prosperidade. Como que eu aprendi sobre vida próspera aqui nesse sistema? Tudo isso é como eu vou enxergar aqui na frente. Toda essa vivência que eu tive aqui vai influenciar em como eu enxergo hoje e como eu me posiciono hoje na vida. Então, às vezes, a gente não quer também, né, incentivar que as pessoas fiquem só batendo no passado, né? Não é esse o propósito. Aliás, a gente tem um momento que a gente precisa ressignificar as coisas e virar uma chave. Normalmente a gente precisa de ajuda para fazer isso, senão a gente fica aquela que só olha pro que não deu, pro que foi ruim, pro que não aconteceu e não olha para frente. Então é muito importante também ter consciência desse movimento. A gente precisa sim fazer esse olhar pro passado, trabalhar a aceitação, o que foi como foi, que é um assunto que eu também trago lá no perfil, né? E sentir essa força para poder ir para frente, viver a vida daqui para frente. Quando a gente toma essa força aqui, a gente sente esse impulso, esse ímpeto de ir para frente, de transformar. Ok, a minha criança interior estava ferida por algum motivo, por isso, por isso, por isso. Eu fui fazer terapia, psicoterapia, constelação, hipnoterapia, terapia convencional, não importa. A ferramenta que tu escolher para ti. Eu fiz esse tratamento, seja qual outro que precisa, eu fiz essa ferramenta. Eu comecei a trabalhar isso, esse meu desenvolvimento, e agora eu sinto a força de ir para a vida, eu sinto esse amadurecimento, eu sinto essa conexão com a minha alma familiar, com a minha alma, né? E aí, Cris, como que é na prática esse tomar a força dos pais? Como que na prática eu vou lidar com a minha criança interior ferida para poder resgatar e tomar a força dos pais e dos meus ancestrais? Essa é uma pergunta que vem para mim. Já vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu só dar um oi para F. Carvalho, que entrou aqui, a Débora, sejam bem-vindos. Vocês que estão aí, essa pergunta, vocês, como que hoje vocês já tem essa questão de resgatar, estão nesse processo ou não? Para vocês já tá tranquilo também essa questão de tomar a força dos pais que a gente fala, que é sentir essa força que vem das nossas raízes? Ou vocês também têm essa dúvida de como que faz isso, como que funciona na prática? Quando eu faço uma pergunta, eu tomo uma aguinha aqui para respirar. Porque aqui, né, gente, nem todos sabem, né, mas estou aqui gestando o seu Gabriel. E agora já tô naquela fase que eu falo e a respiração já, né, já falta a respiração aqui. Então a mamãe tem que se ligar para respirar enquanto fala, né? Bom, vamos lá. Depois, qualquer coisa, vocês escrevam aí. Quem for assistir a gravação também, quiser deixar um comentário, alguma coisa, depois eu também leio e respondo, tá? Então, assim,
eu sempre gosto de dizer, não existe fórmula mágica. Às vezes o que serve para mim não vai servir para outro, né? É sempre bom a gente reforçar isso, porque a gente não tá aqui para compartilhar verdades absolutas, né? Mas compartilhar um conhecimento, compartilhar uma experiência, e tu que tá aí do outro lado vai sentir se isso faz sentido para ti. E pela minha experiência, pelo meu conhecimento, a gente tem que começar a se tomar a força dos pais pelo começo, que é reconhecendo isso primeiro. É podendo identificar que tu realmente, qual é a tua posição hoje. De uma forma prática, como que eu sabia que eu estava me colocando maior que o meu pai, que a minha mãe, por exemplo? Eu gostava de dar conselhos para minha mãe. Eu gostava de dizer para ela o que ela tinha que fazer e como ela tinha que fazer. Então eu adorava se ela me ligava ou se a gente se encontrava e daí ela me contava alguma coisa ou eu perguntava, a gente estava conversando e eu adorava dar um conselho. Eu aconselhar a mãe, ó, eu maior. Eu aconselhando, dizendo, não mãe, faz isso, faz aquilo. Cristo fazia isso por mal, então eu não posso dar um conselho? Não, eu fazia por bem. Porque eu tava aqui, ó, querendo ajudar, querendo salvar. Então eu adorava dar uma orientação. Não, vai por esse caminho, vai por aquele caminho, faz isso, faz aquilo. Isso é se colocar, é um exemplo de se colocar maior que os pais. E com o masculino. Com o masculino era falta de contato. Tipo, eu tinha mais uma coisa assim com meu pai de medo, de algumas coisas assim, de lembrança de que, ele vai brigar comigo, não consigo conversar muito com ele é brabo. Então eu ficava aqui nessa posição, por exemplo, de querendo dar conselho pra mãe, dizer pra mãe o que ela tinha que fazer, e pro pai não me aproximava muito, assim, aquela coisa mais distante. Aí, né, se colocando aqui nessa posição. O que acontece? O que essa situação mostrava? Uma criancinha ferida, querendo salvar a mamãe, querendo ser a salvadora da mamãe e esperando o amor do papai. Então, esse é um exemplo, né? Pode ser um exemplo aí de quando a gente tá numa posição, de quando a gente não tá assumindo a nossa posição no sistema, de quando a gente tá se colocando, a gente não tá no lugar, na hierarquia correta, como traz as 3 ordens do amor do Bert Hellinger, né? Aí, quando eu comecei a tomar consciência disso, o que eu fui fazendo? Eu aqui grande, dando conselho pra mamãe e com medo de chegar e de olhar pro papai, comecei a me recolher ao meu tamanho. Então, não, a mamãe é grande, ela dá e eu recebo. E o pai, será que era todo aquele... Eu precisava ter aquele medo todo? Não podia me aproximar? Eu comecei a me abrir para isso. E aí eu fui vendo que não, que tinham coisas que eram somente memórias minhas. E quando a gente é criança, a gente não tem discernimento. A gente não tem condições. A criança depende do adulto para entender as coisas. Ela não tem um discernimento, condições de tomar decisões e de analisar fatos. Por isso que ela é criança. Então, hoje, né? Quando eu, adulta, olhando para a minha criança interior, eu comecei a acolher essa criança e dizer: eu sou pequena e vocês são grandes. Então a gente faz exercícios sistêmicos, a gente faz uma constelação ou outras formas, outros métodos, outras terapias, e no dia a dia a gente começa a se colocar no nosso lugar de pequena. Então, quando uma mãe vem contar alguma coisa, nada de conselho.
Tu se coloca no teu lugar de pequena. Ou querer dizer pra ela, não, mãe, faz assim, faz assado. Não, ela que sabe. A mãe sabe, ela veio antes. Quando a gente quer aconselhar a mãe, quando a gente quer dizer o que ela tem que fazer, a gente tá tirando a força dela. A gente tá tirando essa força. E a nossa também, de uma certa forma. O pai é a mesma coisa. E aí, através dessas pequenas mudanças no dia a dia, de daqui a pouco, né? Nesse exemplo que eu tô dando de não, a mãe sabe o que ela faz, o pai sabe o que ela faz. Assunto de gente grande é assunto de gente grande. Os filhos não têm que interferir nos assuntos dos pais, nas decisões deles. Tudo isso eu não sabia. Eu gostava de ir lá e dar um pitaco. Então, quando eu começo a tomar o meu lugar de pequena perante eles que sabem da vida deles, eu dou espaço agora para minha mulher adulta surgir, despertar, tomar a força que vem daqui e seguir a vida dela. Essa mulher adulta que grande perante a vida, pequena perante os pais e grande perante a vida, ela compreende que os pais têm as escolhas deles, que os pais podem ter a força deles que vem dos ancestrais deles, dos que vieram antes deles, que eles têm condições. Cris, mas no meu caso não é assim, não é essa dinâmica, meus pais precisam de mim, então tu quer dizer que eu tenho que deixar eles assim, que eu não posso ajudar? Não, não é isso. Não é 8 ou 80, não são os extremos. A gente está dizendo aqui apenas de ações que vão te fortalecer para que tu siga a tua vida adiante, para que tu não fique ali numa posição estagnada, achando, se colocando maior que eles e achando que tu é que vai salvá-los. Agora, um pai e uma mãe com uma necessidade, que precisam de um auxílio, inclusive tu como grande, como adulta, vai saber inclusive como fazer esse auxílio. É diferente. A criança não sabe como fazer isso. A criança vai fazer do jeito que ela achar que tem que fazer. Ela não tem esse discernimento. Mas a mulher adulta sabe. Ela vai saber identificar os limites. O que é um auxílio para um pai e uma mãe que realmente estão precisando e o que é um papel de salvadora. E que ainda cobra dos pais. Ah, já que eu digo que vocês têm que fazer, vocês têm que me obedecer. Esse é o perigo dessa inversão, né, de papéis, de posição. Tá? Então, eu acabo me empolgando aqui falando. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aí. Tá? Deixa eu ler aqui o que a Giz colocou. Oi, Pamela, seja bem-vinda. Mel também que entrou. Amo constelação, a de ontem me ajudou no meu processo de dores. Gratidão, consteladora Cris. Eu que agradeço, e ontem foi muito linda a constelação e eu agradeço quem conseguiu participar, Deusa Giz, inclusive, que levou as amigas também, e a gente fez um lindo processo ontem, ó. Eu que agradeço. Tá bem, gente, então eram esses os pontos que eu tinha preparado para falar com vocês hoje, para trazer mais um pouquinho sobre como que é se conectar com a nossa mulher adulta. Não é um processo que é da noite pro dia, muitas vezes, dependendo da situação. Eu tô falando até por mim. Eu me via muito na criança ferida. Eu tinha muitas dores que eu não olhava, que eu não encarava. E aí, depois de um determinado ponto em diante, para ser bem mais exata, depois que eu me separei, que eu terminei o meu primeiro relacionamento, aquilo veio muito forte dentro de mim. Tem alguma coisa que não tá bem, eu sinto esse vazio, eu senti um vazio, eu achava que era na relação, né, no outro, porque na verdade eu projetava todas essas questões que eu tinha internas comigo no outro. Então eu esperava do meu primeiro relacionamento esse acolhimento, esse amor, eu buscava nessa relação, esse acolhimento que na verdade era essa pessoinha que queria, ó, a minha criança interior. E aí, esse amor que eu buscava da criança interior não era o marido, namorado,
enfim, seja quem for que ia me dar esse amor que eu buscava, ele tava aqui, ó, no sistema, nas raízes, no pai, na mãe, no pai, nos ancestrais. É aqui que tá. Tem um autor que chama isso de as nossas moedas, a nossa força. Aqui que tá a nossa força, nossas moedas. Então, despertar essa mulher adulta é isso, é começar a olhar onde é que tá a minha dor, que impede de eu acessar essa mulher adulta. Onde eu estou parada, em qual fase da minha vida? É na infância, é na adolescência, é na juventude? Qual dessas fases que eu tô presa que eu não consigo amadurecer psiquicamente? Ou ainda, em qual dessas fases eu não vivenciei o que eu tinha que vivenciar? Eu passei batida por alguma dessas fases e isso agora tá me travando de adultecer, de colocar minha mulher adulta para fora, aquela que sabe o que quer, que banca suas decisões. Então é olhar para isso, tá? Deixa eu ler aqui a Fê. Eu sempre fui assim com a minha mãe, falando que eu achava certo de qualquer forma e nem me importava como ela se sentia em relação às minhas palavras. Hoje eu já não faço mais isso, eu a ouço com atenção e respeito as diferenças de escolha dela. É isso. E não quer dizer que tu precise concordar com o teu pai e com a tua mãe em tudo, mas a Fê falou aqui, é esse respeito, é essa compreensão de que eles nos deram o melhor deles, a vida. E isso já é o suficiente, ou pelo menos deveria ser o suficiente. Quando a gente entende que só por nos dar a vida, isso já vale muito, a gente já consegue fazer com que essa menininha cresça e tome a força dela, né? E se torne uma adulta. Dicas pro dia a dia é se observar, é ver nas tuas atitudes, nas tuas pequenas atitudes do dia a dia, na tua relação, no teu relacionamento, como que tu se coloca no teu relacionamento? Tu gosta de tu impor tudo que tem que ser feito, tudo tem que ser do teu jeito, tu não consegue escutar, tu tá daqui a pouco com uma energia masculina muito forte, não deixa nem o teu parceiro se colocar, não deixa o parceiro exercer também a energia dele, colocar a energia masculina, no caso se for, né, no caso a gente tá falando aqui do homem e mulher, mas não importa também gênero, a gente pode falar de energia. Então eu lá, com a minha energia feminina, eu tô usando a minha energia feminina, eu acesso, eu reconheço essa minha natureza, ou eu tô colocando, deixando a energia masculina muito mais aflorada e aí eu quero me colocar como maior nesse relacionamento. Isso é uma pista de que tem coisa lá atrás para olhar com os pais também, porque tem um desequilíbrio aqui. O que mais? No meu trabalho, eu tenho medo do que os outros vão pensar, eu tenho medo do que os outros vão dizer, do que eu falo, e se eu receber uma crítica, né, como eu tô usando, né, alguns exemplos meus aqui, nesse que eu falei da criança interior ferida, quando eu percebi que eu tinha uma criança interior muito ferida, gente, se eu escutasse um não, ou algo assim, tu errou, parecia que eu ia morrer. Então, são pequenos sinais do teu dia a dia que vão te mostrando que tá na hora de olhar para algo lá atrás, né? Então, a gente não fica toda hora só olhando para o passado, vivendo de passado, não é. Mas tem coisas padrões que vão se repetindo aqui na frente que nos sinalizam. A vida é inteligente, ela tem uma inteligência, ela te avisa. O teu corpo te avisa. Então, assim, quais eram as formas do meu corpo me avisar que tinha uma criancinha ferida gritando? E que tinha muita questão com o feminino. Eu tinha muita cistite, tem uma outra doença do feminino, uma outra patologia do feminino. Candidíase, né, de repetição. Essa parte aqui também, sinusite, eu vivia com sinusite, com rinite.
é o corpo te sinalizando, te mostrando coisas. Não tô dizendo, gente, tem que ir ao médico, tá? Não tô dizendo que é só fazer uma constelação ou uma terapia. Isso ajuda muito, mas dependendo também tem que ter lá o médico, tá? Então, o meu corpo me dava sinais de que algo estava errado, tinha algo para ser olhado com a minha criança interior e com o meu feminino. Lá, ó, com mamãe, vovó, bisavó, tartaravó, tinha algo para olhar aqui com elas que impedia de eu olhar para esse aqui, ó, pro masculino. Então aí, quando eu comecei a olhar para esse feminino, curar o feminino, que a terapia dos saberes femininos é para isso. Eu trabalho com a terapia dos saberes femininos por isso, pra gente poder resgatar o nosso feminino. Quando a gente resgata o nosso feminino, libera pra gente olhar pra quem? Pro masculino. E aí a gente consegue tomar a força e se colocar como adulta e agir, ir pra vida. Vem fazer a live, assumir que quer uma vida, uma carreira diferente. Não quero mais trabalhar no mundo corporativo, agora eu quero empreender, agora eu vou ajudar outras mulheres, mas por onde eu começo? Não sei, mas vou começar. Aí tu se coloca pra vida, tá? Mas isso não foi da noite pro dia. Deixa eu ler vocês aqui, também já ia encerrando a live aqui, que a gente já passou. Vamos ver aqui. Ó, a Giz disse, eu como cristã achava que respeitava minha mãe, e com a constelação aprendi que, na verdade, me anulava devido à forma que eu fazia. Gratidão. Sim, às vezes também a gente se anula. Viram? São dinâmicas diversas. Não dá pra gente pegar... Eu tô trazendo o meu exemplo e alguns padrões que a gente costuma ver, mas não dá pra pegar tudo como uma regra. Cada uma tem a sua situação, que nem a deusa Giz colocou aqui. A Fê colocou, eu sempre fui assim... sempre querendo que as minhas vontades prevaleçam, e hoje eu já não faço mais isso. Apesar de muitas vezes me sentir irritada e não querer mais mostrar só a minha maneira. Mas isso é legal, reconhecer. A cura, ela não é uma coisa assim, ó. Comecei hoje, amanhã eu tô curada. A cura também é um processo. E horas a gente cai de novo na mesma armadilha, como se fosse até um teste, pra gente perceber que a gente ainda precisa curar mais uma camadinha. A deusa Giz está dizendo, gratidão pela leitura terapêutica do livro Mulheres que Correm com os Lobos, em que vocês mostram e outras leituras. Isso, a gente vai se auxiliando, né? E a Fê tá dizendo, hoje eu sou mais passiva, consigo enxergar ao meu redor, a minha família. Que lindo. Olha só, e começou a cair uma chuva aqui, bem na hora de encerrar a live. Água é também o feminino, então... os dois importam, o feminino e o masculino, mas muitas de nós ainda tem o feminino muito ferido. Quando a gente cura o feminino, a gente também cura o masculino, tá? Então assim, gratidão, é uma honra sempre estar com vocês, seja na live, seja no encontro ao Zoom, que logo a gente também possa fazer, né, que eu possa começar aí meus encontros presenciais, e aí quem sabe vocês vêm pra cá, para Santa Catarina, ou eu vou aí no estado de vocês, né? Quem sabe? Quando será, né? Vai ser, porque eu já tô mentalizando aqui, né? Não sei a data certa, mas já vai acontecer. E que seja um final aí de sexta, um final de semana de muita luz para vocês e de muita conexão. E espero vocês na jornada do Renascer da Guerreira. Quem ainda não entrou, entra lá no grupo exclusivo de WhatsApp, que eu vou me comunicar com vocês por lá. Quem quiser compartilhar com as amigas o link do grupo também pode mandar. Quanto mais mulheres nessa egrégora de autoconhecimento, de autocuidado, de se fortalecer, de despertar a sua mulher adulta, melhor, mais cura para nós e mais cura para o mundo, para o planeta também. Então fica o convite, o link tá na bio. Sim,
A Fê tá dizendo que tá ansiosa para começar. Isso aí, Fê, segunda-feira. Mas no final de semana eu já vou começar a conversar com vocês por ali. Gratidão, eu que agradeço, tá bom? Um beijo, fiquem bem, muita luz e até a próxima. Tchau, tchau. Ó a chuva. Ai, coisa linda, uma chuva linda aqui caindo aqui.